Postura e core, né? Qual que é a importância, então, da postura na atividade do core como um todo e do core também na postura? Porque como eu falei para vocês que eu tenho o diafragma e o assoalho pélvico, eu tenho duas cavidades que, quando estão bem alinhadas, têm uma boa capacidade de pressurizar. Agora, se eu pegar essa garrafinha e entortar ela para lá, vocês conseguem visualizar que a concentração de água vai ficar um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo? Então, o conteúdo que tem aqui, ele vai ser realocado por causa da cavidade que eu tenho. Quando eu abro numa antiversão exagerada ou numa retroversão exagerada, a concentração é a mesma, só que a região com que eu consigo trabalhar essa concentração, ela fica desequilibrada. Ou ela fica muito anterior, ou ela fica muito para baixo ou muito para cima. Então, quando a gente tenta devolver uma boa postura para esse indivíduo, no sentido axial, no sentido de manter essas costelas um pouquinho mais fechadas e mais centralizadas, nesta concepção de otimizar a pressão intraabdominal, teria uma validade física mesmo, mecânica. A pessoa não perde essa capacidade, mas ela pode ficar submáximo, se ela tiver uma postura exageradamente em antiversão ou em retroversão, porque ela não tem esses dois assoalhos, tanto do pélvico quanto do diafragma, trabalhando em conjunto, ele vai ter cada um no ângulo. Então ele faz a pressão, mas em pontos distintos. Os exemplos que eu trouxe para vocês, ó. Um indivíduo em antiversão. Repare que sentado e com a coxa em 90 graus, ele está num banco assim, ó. Ele mesmo assim mantém, olha o tônus que ele tem nos paravertebrados. É tamanho que a gente consegue ver esse corte aqui, ó, na transição das últimas costelas com a lombar. Porque elas estão para dentro mesmo, essas costelas flutuantes. Elas ficam para dentro por causa dessa hiperatividade desse músculo. Hiperatividade não no sentido neural, mas no sentido de acionamento. É o chamado extensor axial dominante. Como a gente faz para poder devolver isso de uma maneira melhor? A gente vai para o bracing. Aí eu vou falar a diferença das duas manobras. Então, você pode reparar que deitado ele tem as costelas abertas, que é o sinal que eu falei para vocês que ele não tem boa ativação dessas costelas ou do diafragma. E o abdômen fica lá bobão. Se pedir para ele inspirar e expirar, ele só consegue levar o abdômen, ele não vai levar aqui. A manobra começa, então, com você, primeiro ponto, pedindo para ele fechar, expirando o ar, fechar esse abdômen, essas costelas. Mas não somente isso, essa pressão tem que estar aqui embaixo, ó, bem no ligamento inguinal. Eu tenho que sentir por baixo que toda a cavidade abdominal ela se inflou. Eu posso fazer isso tanto expirando ou inspirando. E esse é um pouco mais difícil, mas é mais fácil de você regionalizar aqui. É mais difícil para o aluno, mas é mais fácil para você regionalizar nessa região mais inferior. Que quando você fala, ó, estufa a barriga, ele vai estufar todinha. Quando você pedir para ele expirar, você fala, expira, mas sem perder o contato com meus dedos. Então ele vai ter que expirar meio que de cima, não de baixo. Então eu consigo ter duas formas de ensinar esse brace para ele. Tá? A mais comum é a que a gente já aprendeu. Eu simplesmente inspiro, deixo o pulmão abrir e solto o ar fechando as costelas. Mas não necessariamente eu consigo ativar toda essa cavidade. Por isso que o aluno mesmo pode ser incentivado a sentir esse abaulamento. Não pode ficar com essa depressão. Tá? Ele tem que ficar bonitinho, uma cavidade bem redondinha. A segunda forma, então, ou é soltando as costelas, ou você pede para ele insuflar o abdômen. O exemplo para isso é quando a gente pega indivíduos assim, ó. No caso aí tem uma retroversão bem acentuada, fazendo a gente ter uma nítida diferença entre essa região acima do umbigo até o processo tifoide. É como se tivesse uma batida aqui, né? Então tem uma diferença nesse flexor axial dominante. Essa região mais superior do abdômen, ela é mais ativa do que a inferior nessa pessoa. Então, da mesma forma, eu faria o rolling com essa pessoa, eu até usei a pasta de dente ali como exemplo. Eu não ia sugar o abdômen e essas costelas assimétricas não iriam se manter? Por sinal, até parece que ela tem escoliose, né? Mas no caso aqui é uma costela mais alta do que a outra. Qual que seria a manobra mais inteligente? Talvez essa seria a palavra correta. Fazer o bracing, mas com uma insuflação, literalmente abrindo, né, essa cavidade abdominal. Ela vai ter que expandir esse balão interno. E olha a diferença que dá. Se fosse, inclusive, fazer a contração, talvez não desse tão certo como a insuflação. Essa aqui é uma frase da própria Josephine Key, que ela pontua como que a galera treina o core pensando na musculatura externa, e ela resume falando que o verdadeiro controle central vem de dentro. E a maioria das pessoas tenta treinar de fora. Porque todos esses casos a gente não resolveria
simplesmente trabalhando abdominal. Eu tenho que ensinar essa pessoa a modular a pressão intraabdominal. Isso só é conseguido por manobras respiratórias. Tudo bem? Então, o core é toda essa região intrínseca e extrínseca que trabalha em conjunto para modular a pressão intraabdominal. Tem predominância do tipo 1 de fibras. Se contrai independentemente da direção do movimento. Não sei se vocês repararam nisso, mas são os maiores braços de movimento do nosso corpo. Porque até então o bíceps, que se conecta aqui um pouquinho depois da fossa cubital, ele é pequenininho o braço de movimento. Agora o abdômen, ele trabalha para a coluna aqui embaixo. Olha o tamanho do braço de movimento que ele tem. É isso que compensa e por isso que ele é forte. Que você fala assim, mas ele tem uma predominância do tipo 1, por que ele é tão forte? Por que o nosso tronco é forte? Que afinal de contas, fazer o terra não é só para vertebral, eu preciso dessa pressurização, né? Por conta disso, o corpo é inteligente. Então ele tem uma predominância do tipo 1, mais um maior braço de movimento que a gente pode ter. E controle postural, principalmente nas faixas de movimentos instáveis.